Afinal, o que dá para fazer com o turismo no Espírito Santo? Quais os caminhos para este setor que tem tanto potencial, mas ainda com tantos caminhos pela frente? A jornalista Annelise Zanoni está aqui conosco e vai nos ajudar a responder essas perguntas. Pausa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada episódio conversamos com o convidado sobre o turismo no Espírito Santo, seus desafios e suas belezas. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada pelo convite e é um prazer poder conversar um pouquinho sobre esse estado tão lindo e tão diverso. Antes de irmos para as perguntas, este podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Então é isso, Anne. Você chegou tem quanto tempo? É a sua primeira vez no estado? Como é que está sendo? Bom, numa semana no Espírito Santo eu já consegui ter uma imersão, assim, bem, não digo completa, porque eu acho que o estado tem muita coisa para a gente visitar, muitos pontos para visitar, mas eu consegui conhecer um pouquinho de cada destino, de cada perfil, e fiquei muito impressionada com o estado do Espírito Santo. E é a sua primeira vez? Minha primeira vez por aqui. Você tinha ouvido? Não. Você já tinha ouvido falar? Porque a gente sabe também, a gente entende a realidade de que os outros estados não têm muita noção sobre o Espírito Santo, porque a gente fica ali meio perdido, né, entre alguns estados que são maiores, que são grandes, capitais também, e aí alguns estados acabam não ouvindo da gente. É verdade. Isso é um gap, assim, que eu percebi muito. Eu sou do Sul, né? Venho do Rio Grande do Sul, trabalho muito com turismo, dando consultoria, muito imersa naquele cenário pulsante, principalmente da Serra Gaúcha. E a gente não conhece o Espírito Santo de fato, assim. A gente ouve falar muito pouco do estado e, inclusive, se perguntar, a gente não sabe ter referências, né, sobre o estado do Espírito Santo. Então, mas eu acho que existe um grande potencial aí para ser trabalhado, porque ele não é simplesmente um estado de passagem, né, de fazer uma visita e dar uma passadinha. Não, fiquei uma semana no estado e senti falta de ter mais dias, assim, para conhecer melhor, para conseguir viver mais o estado. Então, eu acho que tem muito trabalho para ser feito para que o estado seja descoberto pelo Brasil mesmo. E pelo exterior, por que não, né? Também, com certeza. E desse tempo que você esteve aqui, ou até também do que você já conhecia antes, o que você percebeu que é poderia ser o nosso maior atrativo, mas que está sendo subaproveitado? Me chamou muito a atenção a região lá da Pedra Azul. A região da Pedra Azul eu achei encantadora, assim, com beleza natural, com situações muito autênticas, né, de um Brasil diferente, de um Brasil autêntico, da imigração, da beleza natural, da natureza muito constante, assim. Então, eu acho que é um destino que ele está pronto para receber o turista, ele precisa, obviamente, de uma série de ajustes, mas eu acho que é o destino que seria, assim, aquele da gente, o destino perfeito para fazer a sedução, assim, para seduzir o turista, a porta, né, de entrada desse turista pode ser ali, porque ele tem um potencial muito grande. Mas o que eu percebi ali, que a pedra é o coração, né, daquele destino ali, da região da Serra. E talvez ele seja uma região muito de passagem,
As pessoas vão ali, querem estar próxima da pedra, querem fazer a foto ali perto, mas eu acho que uma ideia interessante seria fazer uma integralização de experiências que tem ali, né? E até mesmo de desenvolver novas experiências para que o roteiro tenha diferentes perfis, né? Que não seja só daquela pessoa que está indo ali para fazer a foto, para estar perto da Pedra Azul, mas também para viver experiências autênticas. Então, eu acho que seria o destino que realmente tem assim, uma identidade e que ele já está semi-pronto para ser desenvolvido, né? Para ser melhorado, na verdade, para ser melhorado, para ser mais divulgado. Então, eu citaria essa região aí que é fantástica. Sem falar que é muito próximo da cidade e das praias, né? Também. E sem contar também que você só conheceu Pedra Azul, você foi nas regiões adjacentes também. A gente tem uma parte da montanha nossa é um pouco grande, né? A gente tem outros municípios também. Sim, não, eu acabei fazendo ali a rota do Lagarto, né? E conhecendo alguns pontos. Infelizmente estava chovendo em um dos dias, mas também conheci um pouco do litoral, aqui também da região de Vitória, fizemos passeio de barco, canoagem, então deu para ter assim, uma ideia bem interessante sobre o turismo do estado. E aí, a gente falando inclusive sobre essa diversidade, né, que a gente tem montanha, tem praia, como que a gente conseguiria empacotar isso para transformar num negócio vendável, né, e atrativo também para o público? Quando a gente desenvolve um destino, a gente tem que primeiro olhar para dentro assim, do destino e tentar entender quem eu sou, né, que destino eu sou. Então, olhando para o Espírito Santo, eu consigo ver uma série de características, né? Então a gente tem a cidade, a gente tem o litoral e a gente tem a serra, tudo muito perto, né? Mas eu vejo como existe uma necessidade de conexão entre as três coisas, porque elas não são separadas, elas podem ser feitas tudo em diferentes roteiros. Então, eu apontaria assim como a criação, uma roteirização, uma curadoria de experiências dentro de cidades. Então, a gente pode criar, por exemplo, por que não criar um roteiro para quem gosta especificamente de turismo de aventura? Então, a gente vai fazer litoral, a gente vai fazer serra dentro desse turismo de aventura, né? Então, eu tenho essa identidade. E a gente vai fazer a canoagem, a gente vai para a praia fazer um stand-up, e depois a gente vai fazer uma trilha de montanha. Outra coisa que eu percebi aqui, indo lá para a região da Serra, é a questão do turismo de luxo. Né? Então, eu até me questionei assim, onde é que está o turismo de luxo? Porque o turismo de luxo, ele é um pouquinho mais difícil de ser empacotado, porque ele exige mais, mas ele dá um retorno financeiro mais rápido, porque o ticket é maior. Então, ali já existem produtos, né, de hospedagem, de turismo de luxo. Então, por que não criar experiências únicas? Um piquenique na montanha, uma degustação de vinhos sob o céu estrelado, né? Então, seria isso, assim, eu acho que o ponto de partida exige uma série de ações. Uma delas, número 1, a curadoria. Criar roteiros vendáveis. Existem já rotas em todo o estado, mas muitas vezes essas rotas elas são criadas por identificação de setores. Né? Então, por que não fazer uma curadoria? Porque hoje, assim, o consumidor, ele quer muito coisas prontas. Então, quando a gente vai para o Instagram, a gente vê assim, roteiro de um dia em tal lugar. Então, a gente quer ter menos trabalho, então a gente já quer aquilo lá empacotado e pronto, a sugestão pronta. Então, dá para criar, roteiro de um dia se você quer, sei lá, viver o mar. Então, vai em tal e tal praia. Ou viver a experiência de montanha. Então, eu vou tomar um café da manhã em tal lugar, depois eu vou fazer um piquenique, eu vou almoçar. Então, fazer essa curadoria, criar os roteiros e depois roteiros que são compatíveis ao mercado,
Claro. criar o desejo. Depois que a gente cria o desejo, a gente tem o produto de prateleira. E aí a gente tem que divulgar. E aí tem que divulgar muito. E dentro aí, principalmente, trabalhando com conteúdo. E aí, no caso, como funcionaria essa divulgação? Seriam parcerias, governo, estado, empresas? Como que funcionaria? E aí, trabalhando também com influências? Seria por esse caminho? Na verdade, assim, a divulgação de um destino, ela passa primeiro por esse brainstorm, assim, digamos que a gente tem que criar o plano. Então, a gente criou o plano, quais os setores que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar agora com três pilares. A gente vai focar no turismo de luxo, vamos focar no turismo de aventura e, sei lá, um bem específico, outro que seja exclusivo daqui, que só tem aqui. Sei lá, das moquecas capixabas, tá? Da gastronomia, que são coisas únicas. Sim. Então, vamos trabalhar esse daqui. E aí, como a gente faz? A divulgação é um processo que ele não é rápido, né? A gente consegue ter resultados rápidos, mas para a gente ter continuidade, a gente precisa ter continuidade em divulgação também. Tem que ter um plano, porque tem que ter consistência, porque senão o que vai acontecer? A gente vai chamar um grupo de influenciadores, eles vêm, fazem um boom e depois as pessoas esquecem. Então tem que ter essa continuidade. É o primeiro ponto para a divulgação de um destino, de uma rota. Então todo mundo nesse meio acaba sendo responsável por algo. O setor público pode atuar também nessa divulgação. Tendo canais de informação, site, Instagram, sendo ali o portal da informação oficial, até para a gente, quando for divulgar, botar o @, né? O setor privado com o desenvolvimento de experiências, com a melhoria dos empreendimentos, e a divulgação ali atuando como um motor para expandir a informação, os roteiros, cada vez mais. Então, assim, todo mundo acaba sendo responsável, porque quando a gente divulga um destino, a gente precisa ter um ecossistema que funcione como uma orquestra, tem que estar tudo funcionando. A mesma coisa, não adianta a gente divulgar muito e aí vem muita gente e a gente não tem como atender. Não dá conta. Não dá conta. Então, por isso que muitas vezes também é importante, né, ter um consultor dentro do empreendimento para fazer ajustes de experiência. Então, é tudo integrado, não se faz turismo sozinho. Todo mundo... Não tem como. Não tem como, é uma economia, uma grande economia. Então, o turismo precisa que toda a máquina funcione para poder dar certo. Inclusive, a gente tem visto muita divulgação do estado espontânea pelo TikTok, né? Eu tenho percebido uma explosão de turistas que vêm e falam assim, olha a praia que eu achei escondida aqui no Espírito Santo. É um vídeo que dá, assim, 80 mil curtidas com 1 milhão de visualizações. Então, assim, uma explosão que aí eu acho que entra muito isso que você está falando, da falta desse ecossistema. Porque a gente explode, as pessoas vêm para cá e acaba, às vezes, podendo sentir falta dessa infraestrutura por trás, né? Dessa organização por trás, né? Exatamente, isso é muito comum. Se a gente contrata, por exemplo, um influenciador que trabalha em grande escala e a gente não está preparado para o resultado, a propaganda ela pode ser totalmente negativa, porque daí a pessoa vai chegar lá, vai chegar um grupo e vai dizer assim, nossa, o lugar é horrível, porque eu não consegui comer, não tinha lugar para eu ficar na beira da praia, não tinha hotel. Então, tem que estar preparado também. Então, por isso que é um ecossistema que tem que andar junto e que precisa de planejamento. Sim. Então, muitas vezes, é melhor a gente atuar em áreas que já estão preparadas e que daqui a pouco não vão ter um fluxo muito grande. Vamos começar pelo turismo de luxo? Vamos, porque não vai vir em grande escala, mas financeiramente ele também, né, o ticket é mais alto, a gente consegue organizar melhor. Ou realmente está preparado para
para esse tipo de divulgação. E uma outra coisa que é muito importante é a gente pensar no turista como o turista daqui. Sim. Que está aqui na cidade, que não conhece conheço. o seu próprio estado. Eu que trabalho no Rio Grande do Sul, eu canso de ouvir pessoas que dizem assim, gente, não tem nada para fazer aqui no Rio Grande do Sul, só tem Gramado. E é mentira, porque tem muita coisa para fazer. Então, o que falta é as pessoas começarem a ver o seu estado de uma outra forma. E isso a gente consegue por meio do conteúdo. Então, quando eu trabalho no Instagram, por exemplo, achadinhos, lugares fora do óbvio. Nossa, o lugar explode, pelo menos em audiência. E depois a audiência já é um indicativo de que virão as reservas e a gente vai ter um retorno aí a médio e longo prazo. Então, e as pessoas nem sonhavam que existia aquele lugar. Então, o próprio morador, ele pode ser um influenciador, ele é um influenciador. Sim. Então, eu fiz uma matéria recentemente em um restaurante aqui que é muito tradicional, que é o Bar do Bigode, o restaurante do Bigode, que fica em Jesus de Nazaré. E muita gente veio falar comigo, eu não sabia que tinha esse lugar. E o engraçado é que é um lugar característico, são os famosos quando vêm, eles vão para lá. Então é engraçado você ver que gente de fora conhece e gente daqui não foi, não sabia que tinha ou não tem acesso a essa informação ou alguma coisa nesse sentido. Isso é muito... é ruim, né? Porque a gente pensa que a gente não consegue aproveitar o nosso próprio estado, não consegue enxergar o nosso próprio estado. E às vezes até é interessante criar campanhas até dos moradores, assim, divulgue a sua praia predileta. Ah, legal. E aí, sei lá, usa o hashtag tal, qual é a sua praia predileta, para começar também esse movimento, porque o movimento do turismo, a gente valoriza muito quem vem de fora, mas eu sempre digo, o dinheiro do turismo é todo igual, não interessa se ele vem do turista baiano, mineiro, gaúcho, não, o dinheiro é igual. Então, assim, é muito mais fácil um capixaba visitar a região da Pedra Azul do que uma pessoa que está lá do outro lado do país. Então, a gente tem que entender o turismo primeiro como um turismo interno, que na pandemia a gente fez muito bem, a gente circulou muito pelo que estava próximo e depois a gente ignorou. Acabou. Mas a gente tem que valorizar até essas escapadas de final de semana, de feriado. Então, é legal e a gente também envolver a comunidade local para se sentir parte do Estado, para entender que aquilo ali também é importante para o Estado. Pensando nesse contexto de incentivar o turismo local, você acha interessante essas medidas que alguns estados grandes tomam de, por exemplo, o preço para quem é morador de certos lugares é mais em conta do que para quem é turista? O turista paga mais caro em entrada em alguns museus, enfim, algumas atrações. Você acha que é? Eu sou de acordo, porque eu acho que muitas vezes eu vejo o caso de Gramado, Gramado, Canela, que são destinos que eu considero caros, e que um morador vai deixar de ir num museu, vai deixar de ir num restaurante bacana por causa do preço, porque ele não tá lá de férias, né? Então, quando a gente tá de férias, a gente aumenta um pouco o nosso orçamento, né? A gente tem... a gente se permite gastar mais para ir num restaurante ou para ir numa atração, mas no dia a dia não. Então, eu acho que o ingresso diferenciado para quem é morador, eu acho que é muito interessante, até para incentivar esse morador a conhecer o seu local e também a divulgar. Porque existe essa divulgação espontânea, né? Como tu mesmo falasse, assim, então... Que fura as bolhas, né? Você vai atraindo de várias bolhas diferentes, de vários setores diferentes. Eu também penso nesse... E existem estudos, inclusive, que falam que a gente confia mais nas pessoas que a gente conhece. Então, assim, eu vou confiar mais numa amiga, na indicação de um amigo, de um parente, do que de um influenciador que é bacana, que eu curto, mas que eu não conheço. E ele não me conhece. Então, a influência,
ela existe desde sempre. Sim, e a credibilidade. E a credibilidade, com certeza. A gente estava falando agora há pouco sobre gastronomia, sobre restaurante. Como que você acha que ela pode alavancar o Estado? Como que ela pode ser usada como projeto para alavancar o turismo no Espírito Santo? Hoje a gastronomia, ela é um grande potencial dentro do turismo. Existem pessoas que viajam exclusivamente para comer. Então, o turismo... eu amo também, eu vou dar uma pesquisadinha qual é o restaurante número 1, Sim. ou para comer comida típica. Então, hoje o turismo gastronômico ele está super em alta. Então, a gastronomia é sempre aí um ponto muito importante, ela não é mais um acessório de sobrevivência para o turista. A gastronomia é uma experiência. Então, todos os destinos, os empreendimentos que enxergarem a gastronomia dessa forma vão estar ganhando não só novos clientes, como divulgação, porque a divulgação espontânea, quando a gente gosta, ela é natural. Então, e a gastronomia é um atrativo turístico também. Então, vários empreendimentos dentro do Brasil já entenderam isso e acabam criando experiências únicas. Então, restaurantes, inclusive, que não é só chegar lá e comer. Então, é um restaurante que tem uma atração ou que o prato tem uma história. E acho que aqui existe uma riqueza muito grande gastronômica e que é muito diferente, por exemplo, para mim, né? Lá a gente não tem pratos com frutos do mar, pratos típicos. É bem diferente. É muito diferente, então não tem esses pratos típicos. Então, contar as histórias dos pratos, envolver esse turista, criar aula de culinária, né? Isso no Sul, a gente tem aulas de culinária, de aprender a fazer massa com as nonas italianas. Então, aqui, por que não ensinar a fazer uma moqueca? A panela de barro. Então, o café, né? As degustações de café. Eu fiz uma degustação de café no Panamá, dentro de uma fábrica de um cafezal. E uma degustação que eu nunca tinha feito, assim, com vários, não só os copinhos de café, mas aí eles ensinavam a maneira de sorver o café, com uma colherinha, sem a colherinha. Então, assim, imagina, vocês têm um potencial cafeeiro enorme. Sim, estamos entre os melhores do país, assim. Dá para desenvolver muita experiência e gastronômica. Sim. Então, assim... das cervejas, então tem muita coisa. Então tem potencial, inclusive dá para criar uma curadoria exclusivamente gastronômica, de comer e beber bem no Espírito Santo. Tem vários lugares que podem entrar nessa lista, inclusive, que dá pra gente montar com certeza um muito legal. E de vários estilos, né? Que aí você pode pegar de novo pelo de luxo, pelo das pessoas que são mais... e mais por essa área dos frutos do mar. E não é só isso que tem também lá na montanha, a gente também tem essa culinária mais italiana, mas então a gente tem também como diversificar. Exatamente, dá para fazer muita coisa. A gente é muito diverso, né? Conversando sobre, a gente vai percebendo, né? E você... como você já viajou o mundo todo, né? Quase, você já tem um histórico aí enorme e já produziu conteúdo sobre esses lugares e o turismo em si. O que você acha que o Espírito Santo pode aprender desses outros lugares para melhorar cada vez mais, né? Porque a gente já está crescendo. Então, como que a gente pode aprender desses lugares para... Sim. Bom, eu já circulei bastante, assim, eu venho trabalhando nos últimos tempos muito, assim, em diferentes países, desde produzindo conteúdos, fazendo guias de viagem, e a partir dali eu vou conhecendo muitas experiências diferentes, assim, desde divulgação até posicionamento de destino. Eu acho que, assim... o que eu tenho percebido é que tem destinos que vão se consolidando com o tempo, justamente porque não é rápido a consolidação de um destino, mas a primeira coisa é o destino ter o autoconhecimento, assim, é olhar para dentro e ver assim, quem sou eu? Qual é o meu perfil? Que público que eu posso atingir? Porque a gente também não pode ser o que a gente não é.
Então, dentro de um destino é a mesma coisa, né? Ainda mais de um estado tão amplo como o Espírito Santo. E aí tem alguns exemplos, assim, por exemplo, eu trabalho muito com o Uruguai. O Uruguai é um país que fica ao lado do Rio Grande do Sul, a gente consegue ir de carro. Nossa. Então, eu vou pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Inclusive, agora eu estou prestando consultoria para eles, para o Ministério do Turismo do Uruguai. Então, assim, o que é o Uruguai? O Uruguai é um país muito pequeno. É um país que, embora o que a gente conhece de Uruguai, quando houve, é Montevidéu e Punta del Este. Punta del Este por causa das festas, do luxo, Montevidéu porque é a capital. Mas o Uruguai trabalha muito a questão do slow travel. Viajar sem pressa. E é um país totalmente sem pressa. Eu digo, teve uma reportagem que eu fiz que eu dizia assim, aqui a única coisa que tem pressa é o vento. Porque o vento, dependendo da época do ano, ele sopra com pressa. E o resto não tem pressa. Então, eles trabalham muito essa questão do desacelerar. Então, inclusive, eles vêm trabalhando, porque Punta del Este tem essa batida das festas, do cassino, mas a poucos quilômetros a gente tem José Inácio, que é um hippie chique, que é o luxo, que não tem asfalto, mas é um luxo de valor elevado, mas aquele hippie chique. Então, na volta a gente vai ter várias vinícolas. Então, eles trabalham muito a identidade do país como o país que você pode ter tudo, mas a gente tem essa batida slow. Pode aproveitar com calma. Aproveitar com calma as delícias do país, que é o queijo, o vinho, as praias, o frio. Então, eles trabalham muito bem isso. Um outro país que eu trabalhei em 2021 foi o Principado de Mônaco. Então, eu fiz um guia para Mônaco, a partir de eles tinham uma representação aqui no Brasil, e eles investiam no mercado brasileiro, muito forte. Só que Mônaco é aquele destino de luxo. O que vem à cabeça quando a gente fala de Mônaco? Se não o luxo... Dinheiro, automobilismo, né? E é isso mesmo. Então, assim, mas a campanha deles era Mônaco for you, Mônaco para você. Então, a gente tem Mônaco para você, não interessa quem você é. Então, eles trabalhavam alguns pilares, eles trabalhavam o romance, a sustentabilidade, lá é muito forte, a questão do sustentável, do entretenimento, porque eles têm diversos, não só o cassino, mas tem muitas áreas para fazer eventos. E trabalhavam também a questão de família. Então, eles conseguiram trabalhar todos os pilares que eles achavam importantes, e o principal deles não era o luxo, era a sustentabilidade. Legal. Porque quando a gente pensa no luxo, a gente sabe que também como ser luxo de forma sustentável. Então, eles tinham vários projetos de sustentabilidade. E aí, quando eu fui para lá para desenvolver o guia, eu acabei eu quero... vou ter as experiências e tal, mas eu também quero conhecer o que o turista faz. Aí eu peguei um ônibus, né? Eles têm um ônibus. Aí eu fiquei esperando o ônibus, e aí eu tava sem bateria no celular, aí eu vi que na parada ali de ônibus tinha tomada pra gente carregar o celular. Eu tô com fome, eu vou no supermercado. E aí eu vi como é que era o supermercado, e aí quando a gente foi fazer reunião de pauta para desenvolver o guia, eu disse, olha, ele é um destino de luxo, mas ele é um destino democrático. Porque se eu não tiver condições para ficar num hotel que é caríssimo lá, eu posso passar o dia em Mônaco para curtir, para ter essa experiência da minha maneira. E eles falaram exatamente isso que a gente quer. Então, é isso, é conseguir se ver, né, quem você é como destino, e como vai trabalhar isso. Então, exatamente. Então, eu acabei trabalhando muito a questão do democrático, um luxo democrático que todo mundo pode experimentar, né? Mesmo que não fique né, no maior luxo, mas assim, eles tinham quiosque de champanhe no centro da cidade. Então, assim, eu não preciso ir pro bar mais caro, mas eu posso ali juntar meu dinheirinho e pegar uma taça de espumante e curtir.
Então, assim, para mim é um case, assim, muito interessante quando a gente fala de posicionamento de destino. E aí tem outros, né? Acho que Portugal também vem se posicionando, porque Portugal não era o destino que é hoje em dia. Há 20 anos, quando eu tive lá pela primeira vez, a gente falava de Portugal dentro da Europa, eles torciam o nariz, né? Porque era um país pobre da Europa, um país que não tinha, né? Mas depois eles começaram a ver que eles tinham a própria identidade, começaram a trabalhar isso e hoje é um dos destinos mais desejados, com estrela Michelin e tudo. Então, Mas eu acho que é isso, né? Entender, então, que é um processo e que leva trabalho e tempo. exatamente. Falando um pouquinho sobre você, como que surgiu esse interesse de... É claro que assim, viajar, todo mundo ama. Eu acho muito difícil ter alguém que fala assim, não gosto de viajar, não quero, não é o que eu quero para mim. Mas o interesse por estudar, por trabalhar com isso, viver isso, da onde surgiu? Como que foi isso? Na verdade, eu não, assim, eu não sei qual foi a sementinha, assim, mas desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu tinha 18 anos, eu tinha esse interesse pelo mundo internacional. Então, eu tinha muita curiosidade. Mas isso vem da infância. Eu não vim de uma família que viajava, por exemplo, sabe? Sim. Viajava para o exterior. Não, a gente fazia a nossa viagenzinha de férias, assim, ia para o litoral gaúcho, às vezes para Santa Catarina, e era isso. Mas eu sempre sonhei muito, assim, de querer trabalhar, de fazer outras coisas, conhecer a vida lá fora. E aí, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo e fui para uma grande redação de jornal, eu fui muito focada, assim, eu quero trabalhar com turismo, eu quero trabalhar internacionalmente, na verdade, eu queria trabalhar fora. Tanto que, assim, a minha primeira reportagem, eu era estudante, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Norte, e aí eu conversei com o editor do jornal, e aí eu eu fiz todo o caderno, eu fiz a capa do caderno de turismo sobre a Praia da Pipa. Então, a minha primeira publicação foi sobre a Praia da Pipa. Eu tinha 19 anos. E aí, com fotos minhas, e daí aquilo ali me acendeu, assim. Nossa, eu quero muito trabalhar com isso. É isso que eu quero. E aí, com o tempo, assim, daí eu trabalhei na editoria internacional, acabei ficando 12 anos na redação do jornal, do maior jornal do Rio Grande do Sul. E aí fui direcionando, então trabalhei no caderno de turismo, fui fazendo outras coisas e sempre muito ligada a isso. Então eu trabalho há mais de 20 e poucos anos ali com turismo e depois nunca parei, porque depois eu fui morar fora, daí eu fui morar na Irlanda, que eu também queria ter uma experiência maior, internacional, daí eu circulei por toda a Europa. E aí os meus freelas também, trabalhando como freelancer, eu sempre trabalhei ou com gastronomia ou com turismo. Então hoje, sempre por esse lado. Então eu comecei a fazer muitos guias de gastronomia do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. E aí eu nunca saí desse ambiente, sabe? Então fui sempre daí estudando e trabalhando. E até que depois eu virei consultora de turismo. E às vezes as pessoas acham que eu sou turismóloga, mas a minha formação é a comunicação. Eu sou jornalista, tenho doutorado na área de comunicação também. E hoje eu atuo basicamente com turismo, gastronomia e com vinhos. Com as coisas boas da vida. Nossa senhora, só pra parte boa. Mas eu trabalho muito, aí as pessoas acham que a gente só se diverte, mas não, tem muito trabalho, muita produção por trás, muita responsabilidade, justamente porque é um setor da economia, é um setor que gira muito e que a gente precisa estar sempre com estratégia e com um olhar nos dois lados, né? Sim. Tanto no destino quanto nos desejos ali do turista e do consumidor. Uhum. E como que começou a história da consultoria e até da consultoria aqui com o Espírito Santo também? Como é que começou isso para você? Na verdade, a minha trajetória de consultoria começou na pandemia. Durante a pandemia, eu estava fazendo muitos. Eu tinha começado um grande projeto com influenciadores digitais lá do Rio Grande do Sul. E aí a gente tinha um projeto chamado Blogueiros e Viajantes. Era tudo muito novo, né, nesse setor de influência digital. E aí era um projeto que eu reunia 3, 4 influenciadores
E a gente começou a rodar esse projeto em Gramado. E aí a gente montava os roteiros de acordo com... A gente montava os roteiros e apresentava para os clientes. Ah, eles querem comprar, querem. Os clientes que eu digo daí seriam as marcas, os atrativos turísticos. E aí a gente começou a fazer uma divulgação e começou a dar muito resultado, até porque não se trabalhava tanto a questão do influenciador digital. Sim. E aí a gente fazia um projeto muito redondo, assim, com assessoria de imprensa, saía na imprensa, a gente movimentava muito, era eu e uma outra jornalista. E aí quando a gente vendeu 2 projetos, a gente estava vendendo o terceiro, que era em Nova Petrópolis, que fica do lado de Gramado, e aí estourou a pandemia. E a gente, agora o que a gente vai fazer? A gente está bombando aqui e veio a pandemia. E aí, eu e essa outra jornalista, a gente decidiu criar uma campanha. A gente analisou, né, o que estava rolando ali na pandemia. Eu estudei muito, começaram a surgir algumas pesquisas sobre turismo e pandemia, tipo, uns 3 meses ali depois, né, que a gente estava naquela situação que a gente não sabia se a gente ia para a rua, se não ia. E aí começaram a surgir estudos. Aí eu comecei a analisar os estudos e disse, olha, a gente vai ter que... Vamos criar uma campanha. E a campanha era, quando tudo passar, viaje pelo RS. Que era, a gente queria que as pessoas viajassem pelo Rio Grande do Sul, que era o que dava para fazer. Sim. E aí, na época, a gente chamou, acho que uns quase 20 influenciadores digitais para fazer essa campanha com a gente. Locais. E tudo espontaneamente. Então, a gente criou um texto e cada um falava um pedacinho, assim, do texto. E aí a gente pediu para eles nos mandarem vídeos de situações deles em viagens no Rio Grande do Sul. E aí a gente montou esse vídeo, cada um falando um pouquinho, né? E mostrando as imagens. E aí no final era, e quando tudo passar, viagem pelo RS. E o negócio bombou, viralizou no Rio Grande do Sul. E aí todo mundo, né? Sim, imagina 20 influenciadores compartilhando, mais suas famílias, mais os destinos que estavam se vendo por lá. Não tem como. E aí o Sebrae entrou em contato comigo. E aí disse, gente, o que vocês fizeram? A gente ia ter que fazer alguma coisa. E aí a gente começou a conversar e aí começaram as consultorias. Então, na verdade, o meu primeiro produto foi um guia. Aí era uma consultoria que eu fui para a região ali das Missões do Rio Grande do Sul, que inclusive esse ano está completando 400 anos, então é uma época de muito turismo e que eles têm muito a fazer por ali. E aí eu fui para a região, passei ali uma semana, conhecendo os lugares, anotando, fazendo diagnóstico dos empreendimentos, e aquilo ali se transformou num guia. Um guia de viagem, assim, que era tanto para o público quanto para os agentes de viagem, que também desconheciam. E a partir dali eu fui fazendo o Rio Grande do Sul inteiro. Eu acho que eu já fiz mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul, assim, não só guias, mas consultoria de empreendimento. E aí, esse ano, de 2025, eu fiz uma consultoria agora para a Unesco, para o Ministério do Turismo. Daí, para mulheres que viajam sozinha. Ai, que legal. Essa é a pauta. Muito bom, porque... E que aqui no Espírito Santo vocês podem trabalhar muito também essa questão. Com certeza. A gente vê muito na internet, ainda mais com a gente tem visto muitas notícias, né, sobre feminicídio, violência contra a mulher, e a gente vê muito a necessidade. Eu vejo muitas mulheres, eu sigo muitas mulheres que são influencers ou que não, que falam sobre isso, sobre o medo de viajar sozinha, ou quando viajam, uma publicação acaba estourando, porque como assim você viajou sozinha? E as pessoas nos comentários, realmente, eu acho então, muito... é uma temática que eu acho que eu quero trabalhar muito esse ano, essa temática, porque eu fiz uma pesquisa com quase 3.000 mulheres brasileiras sobre viajar sozinha, que faz parte desse material, mas eu acabei fazendo a pesquisa por espontânea vontade, até para entender um pouco do cenário, e a gente tem muito medo de viajar dentro do Brasil, mas existem muitos destinos que são seguros para as mulheres. Então, o Espírito Santo pode também, por exemplo, se posicionar como um estado seguro para as mulheres que viajam sozinhas. Então, desde protocolos de segurança, o primeiro guia que foi desenvolvido para a Unesco foi um guia para os empreendimentos saberem como atender essas mulheres.
desde canais de segurança até dica de restaurante, porque muitas vezes a gente tá viajando sozinho e eles colocam, senta lá naquele lugarzinho lá no fundo, porque daí não vai atrapalhar aqui o movimento, né? Então, coisas assim que não podem acontecer e não precisam acontecer. E o Brasil tem esse grande potencial. E a gente, em 2027, a gente está recebendo Copa do Mundo de futebol feminino em várias capitais. Exatamente. Então, o país tem que estar preparado para receber essas mulheres, porque muitas mulheres virão. Sim, com certeza. Então... E até muitas mulheres de outros estados vão viajar, às vezes, para o Brasil para viver isso. Para viver um momento de futebol. Sim. Nossa, muito legal. Então, tem muita coisa. Quero ver essa campanha, inclusive. Para fechar, qual, primeiro, a sua visão geral que você teve na sua visita aqui e qual a mensagem que você deixa pro turismo do Espírito Santo, para o Espírito Santo enquanto ponto turístico? Bom, eu adorei estar aqui. Eu tenho só uma reclamação em relação ao tempo, que a gente não tem controle nenhum, porque choveu. E eu queria choveu, mas ficou um pouquinho melhor a temperatura, porque estava muito quente. Estava muito quente, é verdade. Né? Então, assim, pretendo voltar em breve para conhecer um pouco mais o estado, para viver mais as experiências, até para conhecer um pouco dessas experiências que tem por aqui, por que não, né? Ajudar a desenvolver algumas coisas, algumas experiências que eu acho que tá, assim, caindo de maduro. E eu acho, assim, que o turismo, ele precisa não só do Espírito Santo, mas ele precisa entender que ele não anda sozinho. Então, muitos lugares acabam entendendo, aquele ali é meu concorrente, não vou falar com ele. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. E no turismo, quando a gente se une, a gente cria esse ecossistema, a gente consegue andar de uma forma muito mais veloz, mais eficaz e atingindo o público que a gente precisa. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que o Espírito Santo, ele tem um potencial muito grande e ele precisa olhar para si e ver, assim, quem somos nós? O que a gente pode oferecer? E o que a gente pode oferecer? E de uma forma integrada, porque eu acho que vocês não são só a montanha, só o litoral. Não, vocês, né, conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que é isso, é fazer essa união e, com isso, divulgar para o Brasil, porque vocês merecem receber muitos turistas por aqui. Concordo plenamente. O Destinos ES de hoje está ficando por aqui, mas antes de irmos, fique com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo.
O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Então é isso, Ania. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar do Espírito Santo, do turismo, de tudo que a gente tem de ponto positivo e também de ponto negativo, ou ponto a melhorar. Mas é isso, muito obrigada por ter participado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero em breve estar de volta aqui para viver todas as experiências desse estado tão lindo. A gente pode fazer um vídeo parte 2, inclusive, da sua volta. E é isso, nós ficamos por aqui. Continue nos acompanhando pelo revistaes.com.br e pelo Instagram, no @revistaesbrasil. Até a próxima!